Reverendo diácono, queridos irmãos e irmãs, Mateus, nesse domingo, declara que aqueles que aceitam a proposta do Cristo se tornam sal da terra e luz do mundo. Por isso, os verdadeiros discípulos do Senhor vão dar cor e sabor a este mundo, às realidades deste mundo. O sal é a primeira imagem a qual Jesus apela para definir justamente a identidade de todo cristão, de todo discípulo. Na linguagem familiar, o sal ele é empregado para dar sabor à comida. Contudo, além disso, na cultura bíblica, na cultura judaica, o sal significa também sabedoria. A própria segunda leitura de hoje fala um pouco desta sabedoria. Amados irmãos e irmãs, como conhecemos as propriedades do sal na comida, assim também se pode expressar a tarefa de todo cristão. Ser sal na terra é ser humilde como o sal, capaz de dar sabor como o sal. O sal atua de dentro da comida, é capaz de agir também desta forma. Por isso, ele é indispensável. Diante desta imagem, poderíamos nos perguntar: será que ajudamos o próximo na compreensão do sabor das coisas divinas? Até porque a nossa missão é dar sabor às coisas. Segundo, estamos entendendo hoje o sentido do sal para a nossa vida? Porque o que dá sabor e cor à vida não é muitas vezes aquilo que pensamos, o prazer, a ostentação, o luxo, qualquer outra realidade. E a primeira leitura vai além. O que dá sabor e cor à vida é ocupar-se com aquilo que é condenado à morte, o oprimido, o pobre. Por isso, para Jesus, dar cor e sabor à vida não é eliminar aquilo que é fraco, mas abrir espaço para todos aqueles que são amados, queridos pelo próprio Senhor. Algumas reflexões vão aparecendo sobre o sal e luz. Por exemplo, o sal também é usado para conservar os alimentos, impedi-los que se estraguem. O cristão também, com a sua presença, impede que a humanidade se corrompa ou entre num processo de destruição ou ruína, onde não se conserva de fato os princípios cristãos, se alastram aí a violência, o ódio, a imoralidade, a exploração, a vingança. O contrário também acontece, onde se instauram os princípios cristãos, se vive o amor, a fraternidade, a caridade e assim por diante. E a pergunta é: será que a nossa família, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, ali está instaurado os princípios cristãos ou não? Ou estou vivendo conforme o mundo proclama ou determina para a minha vida? Reparem que Jesus disse no Evangelho: vós sois. Ele não disse, deverias ser ou deveis ser. Não. Ele disse sois. Sois é a expressão que se refere à própria existência total daquele que segue o Senhor. Em qualquer circunstância, em qualquer lugar, em qualquer tempo, eu preciso ser sal. Eu não posso ser sal dentro da igreja e fora dela não ser. Eu não posso ser sal dentro da igreja, no meu trabalho, não ser luz, por exemplo. Eu não posso ser luz aqui dentro e lá, na minha escola, eu ser totalmente diferente. Não. Eu sou luz por integral, eu sou sal integralmente falando. Por isso, queridos irmãos e irmãs, devemos também tomar cuidado que muitas vezes salgar demais a comida, ela vai se estragar, na verdade. Assim também é na vida com os outros, na relação com os outros. Muito sal pode levar a briga, a discórdia, isso não é bom. Por isso, a pessoa deve ser sal por aquilo que ela é em sua interioridade. Se eu sou bom, eu vou agir com a bondade e por isso me torno sal na vida das pessoas. Se eu vivo o amor, eu também manifesto a luz dentro de mim e por isso consigo atingir as outras pessoas. O próprio Padre Léo, falecido da Canção Nova, dizia: quem precisa de muitas coisas por fora é porque está vazio por dentro. Devemos pensar muito nisso.
A segunda imagem presente é a imagem da luz. A primeira foi o sal, agora é a luz. A luz não existe para ser olhada diretamente. Imagine se você pega uma lanterna e coloca nos olhos de uma pessoa, a lanterna ofusca, cega a pessoa e a pessoa não consegue enxergar. Então não se deve olhar para a luz diretamente, mas para as coisas que são iluminadas por ela. Os verdadeiros cristãos, esses são chamados a ser luz, para que os outros possam olhar, enxergar as boas obras que são praticadas. Amados irmãos e irmãs, através das boas obras de amor, bem visíveis e concretas, os homens conseguem chegar ou até mesmo descobrir a verdadeira mensagem do Cristo e se entregarão ao Pai Celestial. Por isso a nossa missão hoje é grande, a nossa responsabilidade também, porque somos chamados a ser nesse mundo sal e luz. Muitos também querem ser como candeeiros. Os candeeiros aparecem aqui também no nosso Evangelho. Candeeiros é como se fosse uma grande lamparina, uma grande lanterna, ou poderíamos aí utilizar a imagem do lustre. O lustre, ele tem a função de iluminar, mas a primeira função que vem a nossos olhos é a beleza dele, né? Se vocês forem no lugar, eu já fui a alguns lugares que tem uns lustres imensos, querem refletir a beleza do lustre, mas às vezes nem ilumina tanto assim, só para manifestar a sua beleza. E muitas vezes encontramos pessoas que querem ser como candeeiros, como lustres, estar em evidência, ocupar o lugar alto, principal, uma posição principal. Quem aspira a ser candeeiro revela não ter luz para iluminar os outros. Muitas vezes isso acontece. O candeeiro, ele tem uma função especial. A função dele não é simplesmente mostrar a sua beleza, mas a função principal do candeeiro é expandir a luz para que possa melhor iluminar. Ser candeeiro, queridos irmãos e irmãs, não é para que eu esteja no mais alto, no lugar privilegiado, mas é para que a luz da minha vida, a luz da minha fé, possa chegar aos lugares mais distantes. O ser humano é luz quando ele expande o seu ser, quando ele transmite aquilo que vive dentro da realidade da fé, quando ele transcende. Amados, o que precisamos ser de fato não é simplesmente um candeeiro, um lustre. Podemos ser, claro, mas muitas vezes apenas uma chaminha pode iluminar. Quando falta a luz na nossa casa, nossos pais pegam uma vela, acendem a vela e aquela vela consegue iluminar o ambiente. Muitas vezes eu consigo enxergar as pessoas que estão à minha volta. Então, muitas vezes sou chamado a ser como aquela pequena lamparina, iluminando a vida das pessoas, a nossa casa, indicando aos outros o caminho da segurança, do aconchego do céu. Posso ser lamparina? Posso. Posso ser candeeiro? Também. Mas não importa se eu sou lamparina ou candeeiro, a função principal do cristão é iluminar. É iluminar o caminho do outro para se chegar ao reino dos céus. A pergunta que eu devo fazer hoje é: será que eu ilumino a vida das pessoas? Ou muitas vezes eu sou uma desgraça na vida das pessoas? Faço fofoca, intriga, maledicência, e aí não vivo aquilo que o Evangelho vem nos transmitir. Portanto, o discípulo deve ser luz que ilumina conforme Jesus. O simbolismo da luz, queridos irmãos e irmãs, tem um longo e fecundo itinerário dentro da Sagrada Escritura. Desde as primeiras páginas da Sagrada Escritura, desde as primeiras passagens da Bíblia, se descreve a criação da luz por Deus. Descreve-se depois aquela coluna de fogo que vai queimando para conduzir aquele povo no êxodo, no Egito. A imagem da luz também aparece na mensagem dos profetas, como tempos messiânicos. Esses tempos serão tempos de luz, de graça. E a verdadeira imagem chega quando Jesus aparece. A plena luz da revelação
é proposta pelo próprio Cristo, pelo próprio Senhor. Ele afirmou, inclusive, de si mesmo: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. São João 8,12. Por isso, a comunidade dos fiéis que segue a Cristo tem a missão de ser luz no mundo. O próprio documento da igreja Lumen Gentium, lá no primeiro capítulo, diz que a luz de Cristo resplandece sobre o rosto da igreja. É a igreja que nos ilumina, a igreja que nos mostra o verdadeiro caminho. Imagine se você estiver num lugar escuro e alguém disser assim para você: vem aqui. Você sai correndo, não é verdade? Vai dizer que é uma alma penada lá. Mas se tem uma luz, uma pequena luz, e você consegue enxergar aquela pessoa que diz: vem aqui, e pode ser qualquer um que a gente conhece, a gente vai em direção daquela pessoa. É esta imagem que a luz, que a Lumen Gentium fala. A luz de Cristo resplandece o rosto da igreja. A igreja ilumina o caminho que nos leva para o céu. A igreja ilumina a nossa vida, ilumina o nosso coração. A fé, queridos irmãos e irmãs, a fé em Cristo é a luz do cristão. Por isso o texto do Evangelho fala sobre isso. Precisamos ser testemunhas da luz. Olha o versículo 14. Vós sois a luz do mundo. O versículo 16. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Ser luz no mundo é imitar o próprio Cristo. Não é brilhar no sucesso. Tem gente que tem um brilho próprio, né? Quer ofuscar todo mundo. Esse brilho próprio, ele ofusca. O que não ofusca é o brilho da fé. Por isso devemos combater e enfrentar as trevas que tentam obscurecer as realidades à nossa volta. E quantas vezes nós contribuímos para essa escuridão entrar na nossa vida? Ou essas trevas entrarem na nossa vida através do pecado, da aceitação, da tentação e tantas outras coisas. A nossa responsabilidade, como eu disse, é grande. A responsabilidade de ser luz acontece porque Deus quer que sua glória seja vista. E como nós somos instrumentos de Deus, como nós devemos ser luz no mundo, e quando somos luz, a glória de Deus resplandece. Amados irmãos e irmãs, não podemos perder também o sabor cristão, diluindo em palavras ou meras práticas religiosas. Essas realidades muitas vezes tiram o sabor do cristão. Lembremos que precisamos também ser sal. E é pensar, a minha atitude, na minha vida, o que eu faço, eu sou sal, eu sou luz. É esse o sentido da liturgia de hoje. Já não há mais retorno. Nós precisamos tomar consciência da missão de transformar e iluminar a vida das pessoas. Se nós não abraçarmos esta missão, se nós não formos luz dentro da nossa casa, sal dentro da nossa família, nós não servimos para nada. Para nada. Porque o cristão tem que ser luz. O cristão tem que ser sal. Se eu não sou luz, eu não sou sal, eu não sirvo para nada. Por isso eu termino com a frase lá em Efésios 5:8, que diz assim: irmãos, noutro tempo vocês foram trevas, mas agora são luz no Senhor. Caminhem, pois, como filhos da luz.